Olá! A Câmara já criou a comissão especial que vai propor renovação do Plano Nacional de Educação. O novo PNE vai substituir o plano estabelecido para o período de 2014 a 2024. O PNE anterior definiu 20 metas para várias áreas da educação, como ensino infantil, formação profissional, custo-aluno-qualidade, o CAC, mas somente 2 metas foram integralmente cumpridas. O novo projeto prevê 18 objetivos a serem cumpridos até 2035 nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, profissional, tecnológico, nível superior. Mas, para saber sobre as expectativas do plano, nós vamos conversar com a presidente da Comissão Especial do PNE, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e a diretora de articulação com sistemas de ensino, planos decenais e valorização dos profissionais da educação do Ministério da Educação, a professora Selma Rocha. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite e participar aqui e esclarecer melhor para os nossos espectadores sobre esse plano da educação. Gostaria de começar com a senhora, deputada, que vai presidir, mas que também já tem uma experiência anterior de análise dos trabalhos do MEC, para falar para a gente por que só 2 das metas, das 20 metas, foram efetivamente postas em prática do PNE anterior. Primeiro, uma alegria estar aqui contigo, Regina. Muito obrigada pelo convite, todo o time da TV Câmara, diretora, professora Selma, uma honra estar conversando com a senhora aqui e com todos que nos acompanham. O que está em debate, gente, é um plano que vai dar diretrizes para a nossa educação pública pelos próximos 10 anos. Não é pouca coisa. A gente está falando de primeira infância, educação infantil, valorização de professores, que eu sei que é um tema caro à nossa diretora. A gente fala sobre ensino técnico. Então, assim, na minha opinião, é o debate mais importante que a educação brasileira vai viver nesse ano. E é muito importante que todo mundo participe. E aí a gente parte de um histórico, de um Plano Nacional de Educação, que é justamente o PNE, que foi de 2014 a 2024, que teve ali aproximadamente metade das suas metas que não foram cumpridas. E eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, Regina. Por quê? E aí, nossa diretora vai poder falar mais. A gente tem um desafio que pode ser uma oportunidade no Brasil, mas que é uma responsabilidade compartilhada entre o governo federal, estados e municípios. E aquela história, cachorro sem dono, morre de fome. Enquanto a gente não tiver um debate um pouco mais aprofundado sobre de quem tem essa responsabilidade, como que essas redes se articulam, da forma como a gente tem no SUS, que deixa claro para a saúde qual o papel do município, do estado, do governo federal, a gente vai continuar jogando a culpa um no outro. Então, trago bem assim o X da questão para o começo dessa conversa, porque enquanto presidente da comissão do PNE, que vai ser instalada nos próximos dias, eu terei algumas responsabilidades. A primeira delas, garantir que essa polarização extremada não influencie o debate, que a gente vai estar falando do que importa, que são os estudantes brasileiros, que é a nossa educação pública, os trabalhadores da educação. Segunda prioridade, que a gente tenha um debate sobre aquilo que nós precisamos avançar, de primeira infância, valorização de professores, ensino técnico, escola em tempo integral, são 18 objetivos e a gente vai se aprofundar em cada um deles. Mas o terceiro, e para mim um dos mais importantes, é que a gente fale de responsabilização. A gente não pode se debruçar para escrever uma lista de desejos que não vai ser cumprida, que não vai ser monitorada, que a gente não vai acompanhar ano a ano, que a gente não vai cobrar quando algo não for feito e que a gente não vai responsabilizar. Então, olhando justamente para esses últimos 10 anos, para mim a missão principal, e esse vai ser o meu foco como presidente da comissão, é que a gente tenha clareza dos objetivos, que eles nos ajudem a construir um país mais justo e mais próspero, mas que a gente entenda que sem ter clareza de responsabilidade e sem responsabilizar as pessoas, a gente vai ficar parado no mesmo lugar e vai ter dificuldade de avançar. Sim, professora Selma, gostaria que a senhora então fizesse uma análise desse plano anterior e as perspectivas para esse plano que começa agora. Bem, muito obrigada pelo convite, Regina, é um prazer, deputada, estar aqui com você, a todos que nos ouvem. Vejam, nós tivemos alguns problemas no encaminhamento do plano anterior que tem a ver, a meu juízo, com 2 questões fundamentais. A primeira delas é coordenação entre os entes federados.
É impossível, num país com a complexidade que o Brasil tem, com a diversidade, com a desigualdade que o Brasil experimenta, não recentemente, isso é estrutural, que nós tenhamos um plano de Estado sem que os entes federados se articulem para a ação. Isso significa, e esse plano que está em vigência, previa uma instância nacional para fazer isso, uma instância permanente, e previa instâncias estaduais. Infelizmente, essa instância nacional não funcionou bem, as instâncias estaduais sequer se instalaram. Então, esta cooperação federativa para a tomada de decisões em relação às políticas e às metas e também ao financiamento não ocorreram. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto para dizer que, apesar das metas não terem sido todas cumpridas, se nós observarmos, a maioria delas evoluiu em relação ao quadro de 2014. Isso quer dizer que, especialmente estados e municípios, fizeram um esforço grande por perseguir as metas. Então, nossa análise, ela não pode olhar só o resultado, ela tem que olhar o processo, porque se nós não entendermos o processo, nós não conseguimos perceber o que aconteceu no país. Essa é uma das questões. A outra é em relação às perspectivas. Este foi um plano elaborado de uma forma diferente do plano anterior. Quando nós assumimos o Ministério da Educação, o ministro Camilo estabeleceu como diretriz que nós começássemos o processo de elaboração do diagnóstico do plano e, ao mesmo tempo, estabeleceu que nós íamos recompor o Fórum Nacional de Educação, que veio depois a convocar a Conferência Nacional de Educação. Então, nós tivemos dois processos complementares. De um lado, o processo de preparação da Conferência Nacional, que envolveu conferências municipais, estaduais e Conferência Nacional de Educação, a partir do restabelecimento do Fórum Nacional de Educação, que se reunificou no país, e, ao mesmo tempo, tivemos um GT que realizou mais de 12 reuniões e oficinas e trabalhou fortemente neste diagnóstico nacional, que eu quero mostrar a vocês aqui e entregar formalmente para a deputada. Perfeito, muito obrigada. É um prazer, e também quero entregar para ela uma versão mais trabalhada por nós aqui, em termos editoriais, assim, do Plano Nacional de Educação. Tá? Muitíssimo obrigada, diretora. Então, vejam, esse diagnóstico foi fundamental para que nós construíssemos os principais problemas da educação brasileira, olhando para os dados educacionais dos censos, olhando para os resultados do Plano Nacional de Educação e, ao mesmo tempo, olhando para as novas necessidades que na discussão dos GTs foram identificadas a partir dos números e das situações dos sistemas educacionais. A senhora pode dar um exemplo, assim, para a gente? Posso dar vários exemplos. Por exemplo, nós trabalhamos a perspectiva da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, levando em conta não só o problema do acesso, mas o problema da qualidade. Nós trabalhamos algumas dimensões importantes da educação integral, que passou a ser conceituada, né? A educação integral em tempo integral. Isso é uma mudança substantiva. Nós trabalhamos a perspectiva de financiamento, atualizando a questão do custo-aluno qualidade, como uma meta a ser perseguida no país. Esse debate envolveu outras áreas, né, como a educação profissional, a educação de jovens e adultos, como eu disse, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e nós tivemos nos grupos de trabalho a identificação desses 18 problemas, a partir dos quais nós estabelecemos 18 objetivos e estabelecemos as 58 metas e as 252 estratégias. Por que nós aumentamos o número de metas? Porque no plano atual, se você lê o plano, você identifica várias estratégias que na verdade eram metas. Então, é preciso que meta seja vista como tal e que as estratégias também, porque isso ajuda os governos a planejarem o seu trabalho. Eu acredito que esse processo de diálogo com a sociedade civil e de um planejamento bastante rigoroso e sério, levando em conta os dados, permite que nós possamos avançar significativamente no Brasil, de um lado, na construção também da inter-relação entre os governos,
para que essas metas sejam perseguidas, envolvendo, evidentemente, o monitoramento. Por que isso é importante? Porque o que diz a Constituição é que o plano ele é articulador de um sistema. A educação, diferentemente da saúde, por exemplo, ela tem sistemas que não estão articulados entre si. E o nosso grande desafio é ter um sistema nacional em que seja possível pactuar responsabilidades. Por quê? Porque muitas vezes o atendimento de algumas metas, elas envolvem a cooperação. O Fundeb, como instrumento de financiamento, facilita isso, porque tem um papel efetivo, redistributivo da União, tem complementação da União, mas isso não basta, é preciso planejar a ação educativa das redes físicas, da atividade de formação, do debate curricular. Essas coisas envolvem elaboração entre os entes. Então, é muito importante que nós avancemos no país para ter um sistema educacional que trabalhe com a perspectiva da educação pública, da educação privada, integrando a educação, e isso eu quero ressaltar porque é muito importante, aos grandes desafios do país. É fundamental que nós persigamos esse plano de maneira intersetorial, em debate com a assistência social, com a cultura, com a saúde, com a área de ciência e tecnologia, para que essas áreas do país se desenvolvam. O que eu quero dizer com isso? Nós não vamos ter um país que produza ciência, que produza tecnologia, que produza conhecimento em benefício das maiorias sociais, se nós não tivermos um plano de educação que esteja articulado a essas áreas e que tenha como referência o desenvolvimento social de um lado, Regina, e de outro, o desenvolvimento econômico. Com certeza. Inclusive, um dos temas que eu queria tocar é que no plano anterior tinha a possibilidade de se aplicar 7% do PIB, não era isso? Para a educação a partir do 5º ano. Mas que não chegou também a essa meta. Qual a expectativa nesse plano para que os recursos realmente sejam aplicados? Porque, pelo que eu estava vendo aqui, a gente tem menos de 5% do PIB, né, que são aplicados na educação. Realmente tem uma expectativa de um recurso maior para a educação nesses 10 anos? A gente, enquanto sociedade, almejou lá atrás ampliar de 5% para 10%, no mínimo, o financiamento da nossa educação em relação ao PIB. E o que a gente viu nos últimos anos, eu estou no meu 7º ano como deputada federal, foi uma luta muito grande para que não tirassem os recursos da educação. Eu estava aqui no governo anterior, já na bancada da educação, liderando todo um debate para que não acabassem com o Fundeb. E foi a união da bancada da educação, da esquerda à direita, que possibilitou que a gente aprovasse o novo Fundeb, conseguisse ampliar o recurso, inclusive com foco na primeira infância, que foi uma inovação, com foco nos trabalhadores da educação. Tivemos uma outra batalha recente, que a bancada estava aqui firme e forte, para que o Fundeb estivesse fora do arcabouço fiscal, porque a gente sabe que tem muita gente que, por olhar por curto prazo, por ignorância, não consegue olhar para o recurso da educação como investimento. Olha como aquele pote fácil, eu sempre digo, aluno não faz lobby. Então é muito fácil, né? Querem cortar de alguma coisa, querem tirar da educação. Tudo isso, Regina, para dizer que eu queria muito poder te contar que eu passei os últimos anos debatendo como que a gente iria ampliar o investimento da educação. Mas a verdade é que eu gastei muita energia nos últimos anos lutando e conseguindo, de fato, que não atacassem o dinheiro da educação. A gente teve um aumento com o novo Fundeb, mas foi com muita luta. Não foi porque as pessoas passaram a entender o valor da educação básica. E aí, qual é o dilema que a gente tem diante de nós? Nós temos que ter responsabilidade fiscal, sim. E eu sou a primeira a defender porque eu sei que quem mais sofre sempre é o mais pobre. Nós temos que cuidar das contas, sim. Mas a gente tem que fazer um plano e garantir que a gente vai ter o recurso para implementar esse plano. E aí algumas discussões que a gente vem fazendo vão até na linha de entender esse momento de mudança demográfica que o Brasil está vivendo, que é uma coisa nova para a gente. Mas a gente está falando de um cenário em que a gente começa a ter menos crianças nascendo. Claro que isso varia de cidade a cidade, mas não, os próximos anos não serão de construção de escola num jeito como a gente tinha antigamente. E aí já tem gente no Congresso falando, então vai tirar o dinheiro da educação. Nananina, não. A gente vai aproveitar essa mudança demográfica para ter educação em tempo integral. Como é que vai fechar a escola no Brasil se a criançada está tendo na prática 3, 4 horas de aula por dia?
quando no mundo todo se pratica pelo menos 7 horas? Como é que vai falar, só para concluir, diretora, em tirar o recurso da educação infantil se as crianças ainda não estão acessando a educação infantil? Como é que a gente vai falar que está sobrando dinheiro na educação, que é o discurso de muitos parlamentares, colegas que eu tenho aqui, quando a gente sabe que a maioria dos jovens brasileiros querem acessar o ensino técnico, mas só 10% acessam? Então, falando como alguém que vai estar aqui nesse plenário, pressionando, negociando, lutando pela educação, como sempre faço com orgulho, a gente vai lutar sim, para que não olhem para essa mudança demográfica, para que não olhem para esse momento de ajuste fiscal que a gente está vivendo para tirar da educação, mas que entendam que esse é o momento de qualificar o gasto da educação. Não vão tirar nenhum centavo, porque a gente não vai deixar. A discussão é como que cada centavo que está lá na educação hoje pode ser melhor utilizado. Diretora, eu gostaria, inclusive, de levantar essa questão da qualidade da educação, principalmente a gente vendo as dificuldades que a gente tem Brasil afora, né? As diferenças que a gente tem. E a escola infantil, principalmente, ela é tratada pelos municípios. Como garantir mais uma equidade no atendimento dessas crianças, para que as crianças que estão nas periferias, por exemplo, tem escolas que não têm acesso à internet nem para a parte da secretaria, por exemplo, né? E não precisa ir longe, não, aqui mesmo, no Distrito Federal, né, a gente tem essa realidade. Então, como está sendo feito para garantir essa qualidade realmente integral? Então, a qualidade é um processo complexo, não é, para ser construído. Porque nós tivemos muito tempo de pouco investimento ou investimento em políticas que, na verdade, subtraem o papel da escola. Tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Nós conseguimos, eu acho, alguns consensos no país em torno da ideia de que a qualidade é necessária. Agora, é verdade que a qualidade envolve um conjunto de políticas, muitas delas vão acontecer a partir das metas e das estratégias que estão previstas aqui em relação à qualificação da educação infantil, do ensino fundamental. Isso envolve um conjunto de questões. Primeiro, eu acho que, aí retomando o que a deputada trouxe, em relação à questão do financiamento, que é muito importante. Nós precisamos avançar muito no Brasil para saber quanto a escola custa. E o que é necessário, porque se você tem escolas que não têm bibliotecas, se você tem escolas que não têm saneamento básico, nós temos ainda muitas escolas nessa situação, nós precisamos saber quanto isso custa para discutir isso com o país. É claro que nós temos que gastar bem o dinheiro, mas nós temos que saber o que o Brasil precisa. E o custo aluno é uma forma, e será uma forma, de nós identificarmos as principais necessidades para prover as escolas dessas necessidades, discutindo sempre o papel dos estados, dos municípios, da União, se o gasto está adequado, se não está adequado, em cada lugar. O outro problema, que é fundamental, é combinar o trabalho de formação dos profissionais e, ao mesmo tempo, assegurar a valorização dos profissionais. Por quê? Quando a gente fala de valorização, preciso entender que isso tem a ver com a vida real das escolas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: um professor se forma a vida toda. É impossível dar aula, eu sou professora desde menina, é impossível dar aula sem estudar. É impossível. Então, a formação de professores é uma necessidade. Às vezes parece que a formação deve acontecer só para quem foi mal formado, né? Não. A formação é um processo que tem que ser sistemático, tem que ser permanente e que deve se casar com uma questão chave para a educação, que é uma jornada de trabalho que permita ao professor ter tempo na jornada para o processo de elaboração na escola, de planejamento e de reflexão. O trabalho educacional é um trabalho extremamente complexo. Ele não se faz só pela ação do indivíduo, do professor. Um professor tem que ter espaço para discutir suas questões, para preparar as suas aulas, para levantar dúvidas sobre o processo. E por quê? Nós temos nas escolas realidades sociais e culturais muito distintas. Isso tem que ser trabalhado, tem que ser considerado. E o professor é um mediador do conhecimento. É claro que todos nós vamos usar as avaliações, os resultados educacionais,
para definir políticas. Mas um sistema educacional, ele tem que olhar para o resultado, mas tem que olhar para o processo educacional. Isso só se faz se você tem tempo na jornada dos profissionais. É por isso que a discussão da valorização envolve o concurso público, como é que nesse momento está fazendo a prova nacional para ajudar nesse processo. E é importante levantar essa questão demográfica que a deputada nos traz, por quê? Esse não é um processo linear, isso vai acontecer de maneira diferente no tempo e nos territórios. Exato. Então, em alguns lugares, é certo que nós podemos ter diminuição de crianças, em outros não. Tem muitos municípios que a população está crescendo. E, obviamente, que esse processo de estabilidade do decréscimo, vamos dizer assim, vai levar pelo menos 2 décadas. E é preciso que as gerações que estão nesse interim tenham acesso à escola e tenham acesso progressivamente à educação integral. Não é só a educação de tempo integral, mas uma educação que tenha no currículo uma estrutura ampla, que envolva as disciplinas que são avaliadas no Brasil, que são essenciais para o ensino fundamental, para o ensino médio, mas também a arte, também o esporte, e para isso nós precisamos de infraestrutura. Então essas coisas estão profundamente articuladas no plano. Sim, deputada, a senhora que teve uma experiência da comissão externa do MEC, que acompanhou, viu realmente os desafios, queria que a senhora resumisse para a gente um pouquinho, porque são 52 metas agora, né? Quais são as essenciais que realmente precisam ter prioridade agora? É uma tarefa muito inglória elencar algumas e deixar outras de fora. Mas se eu tiver que ficar aqui com uma mão para a gente falar de 5, que eu queria uma atenção muito especial de quem está nos acompanhando e que já foram mencionadas aqui pela sua urgência. Uma delas é a primeira infância. É a gente olhar para a educação infantil com outro olhar. Vaga é o primeiro passo, mas só a vaga não é suficiente. Qual é essa educação que a gente está entregando para os pequenininhos, que a gente sabe que vai fazer uma diferença na vida deles 20 anos depois? Então esse é um primeiro ponto. O nosso Brasil ainda tem um desafio com a alfabetização. Criança que não é alfabetizada é criança que perde o interesse, que sofre preconceito, que tem mais chance de sair da escola. A gente falava aqui sobre educação integral. Essa é uma pauta de vida minha, inclusive que eu carrego como proposta, bandeira, luta, porque é essa educação ampla, que se dá assim com esporte, com cultura, com arte, com a discussão da vida em cidadania, que prepara nossos jovens para terem uma vida digna, para alcançarem o seu potencial. Falamos aqui de ensino técnico. Essa é uma área em que o Brasil avançou muito pouco nos últimos anos. É uma demanda dos nossos jovens. Mais da metade gostaria de ter uma formação técnica. Por que é que só 10% tem? E aí vem agora uma política nacional de ensino técnico. Eu tenho muito orgulho de ter sido a relatora desse projeto que virou lei e que agora vai ser regulamentado pelo Ministério da Educação. E aí talvez o tema mais transversal de todos, que é a valorização dos profissionais da educação, professores, professoras, educadores. A gente tem desafios sim na formação, desafios na formação continuada, mas a verdade é que enquanto o professor não tiver preparo, condições de trabalho, reconhecimento na sociedade, a gente vai continuar manco nesse nosso esforço e é para quê, né, que a gente está aqui? Eu acho que sempre vale lembrar, não é porque é discurso, não é porque é bonitinho, é porque esse Brasil nunca vai ser justo, nunca vai ser desenvolvido, nunca vai ser o que nossas crianças merecem enquanto elas forem para a escola e não aprenderem a ler e escrever, enquanto elas forem para a escola e voltarem para casa porque não teve professor. Então é isso que nos move, é que cada criança desse país, independente de cor da pele, da cidade em que nasceu, qualquer coisa, possa sonhar e ser o que quiser. Então, para a gente, na hora que for comprar as brigas que a gente vai ter que comprar aqui, se lembrar do porquê que a gente está fazendo isso. Sim, professora Selma, nosso tempo já está terminando, mas eu queria uma pergunta assim, efetivamente, dessas metas, né? Quais têm a chance de realmente começarem já a serem aplicadas? Olha, várias delas já estão sendo trabalhadas, porque esse plano dialoga com o anterior, ele não é igual ao anterior, mas ele trabalha com o anterior. E eu queria fazer um apelo a todas as pessoas que estão nos ouvindo para que o plano seja discutido no país. Tenho certeza que a deputada vai trabalhar nessa direção. Posso até dar um spoiler daqui a pouco. Eu tenho certeza disso e acho que isso é essencial. Cada escola, cada creche, cada
universidade, cada instituto federal deve ter a lei nas mãos para discutir e tornar o debate sobre essas questões um debate público de fato. Porque várias das políticas que estão em curso, seja pelo Ministério da Educação, seja em muitos municípios e estados, elas vão na direção da valorização da educação pública, da valorização do direito ao conhecimento e à aprendizagem, e isso significa que essas políticas têm que ser aprofundadas junto com o financiamento para que nós possamos alcançar essas metas. É muito importante que os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os fóruns municipais, os fóruns estaduais se engajem no processo de monitoramento do plano que está em vigência até final de 2025 e que possam começar a preparar. Aliás, eu quero contar aqui para vocês que nós, do Ministério, estamos fazendo oficinas em todos os estados, fizemos 5 encontros regionais, deputada, para discutir o processo de elaboração dos planos estaduais e municipais, quando for aprovado o Plano Nacional. E estamos, nesse momento, fazendo oficinas nos estados, oficinas de aporte metodológico para que os estados e os municípios consigam lidar com os dados, consigam olhar para os dados, interpretar os dados, interpretar suas realidades e construir os próprios planos, com a participação da sociedade, com a participação das secretarias de educação ativa, firme, dos conselhos de educação e dos fóruns de educação. Eu acredito que os pontos que foram levantados agora pela deputada, a educação de jovens e adultos também, junto com a formação profissional da juventude e a valorização do ensino médio, a valorização do ensino fundamental e da educação infantil, envolve que em cada um desses momentos da educação no país, nós tenhamos em tela, no caso da infância, o direito ao brincar, o direito a ser, a colaboração com a assistência, mas nós não podemos voltar atrás naquilo que a LDB estabeleceu, deputada e Regina. Nós queremos que a educação seja valorizada de fato, nós não queremos só uma atitude no campo da assistência, queremos que a ciência, queremos que o conhecimento e a cultura estejam nas escolas brasileiras como um direito de todas as crianças e de todos os jovens. Nossa, e que nós consigamos... o tempo já se encerrou, infelizmente, né? Mas a gente ainda vai discutir depois. Posso fazer um convite em 30 segundos? Isso, 30 segundos para as considerações finais, na linha do que vocês trouxeram. Participem, participem, participem. Teremos seminários regionais organizados pela comissão do PNE. Teremos discussões online, presencial, inúmeras audiências públicas. Tem um link no meu Instagram, Tabata Amaral SP, para quem quer mandar contribuição, quer ficar ligado nas datas, participem. É sobre a gente, é sobre o nosso hoje, é sobre o nosso amanhã. E essa participação faz toda a diferença e muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. 30 segundos, professora Selma. Muito obrigada a todas as pessoas que estão nos ouvindo, pelo convite, Regina, pelo prazer e a honra de estar aqui com a deputada. Eu acho que nós temos que reforçar a participação, a atenção de todos, todas as experiências dos professores, dos estudantes, das secretarias, das comunidades, têm que vir em benefício nesse momento da educação brasileira, para que ela de fato seja um elemento impulsionador do desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei sobre as expectativas para o novo Plano Nacional da Educação. Foi com a presidente da Comissão Especial do PNE, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e com a diretora de Articulação com Sistemas de Ensino, Planos Decenais e Valorização dos Profissionais da Educação do Ministério da Educação, a professora Selma Rocha. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.